Fala, meu povo, boa noite. Vão entrando aí, vão dizendo primeiro se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Digam aí, está de boa. Cadê Paulinho? Paulinho acabou de chegar. Professor Paulo Furtado, meu patrão delegado, Paulo Furtado. Cadê a galera? Juliana Bezerra está dizendo que está me ouvindo. Pronto, Paulinho, deu uma travada aí. Agora tá de boa? De boa, tranquilo. Então vamos lá, vamos começar de novo aí que a outra deu tilt. Eu e Paulo, nós postamos essa semana, cada um na sua respectiva rede social, um vídeo que ganhou uma repercussão gigante, mas gigante mesmo no país todo, que foi de um cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão, deferido pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás, e que foi cumprido por um grupo da PCGO, da Polícia Civil do Goiás. E a pessoa que era objeto do mandado de prisão e de busca e apreensão, ela comumente ela dava um endereço que não era o endereço dela. E aí a justiça expediu uma ordem para um endereço e os policiais foram no endereço que estava no mandado, certo? Eles não foram no endereço errado, como falaram, eles foram no endereço que constava na ordem judicial. Só que depois de um certo tempo da ocorrência, perceberam que, embora o endereço fosse o do mandado, não era a pessoa objeto da ordem de captura e de busca e apreensão que residia naquele local. Foi mais ou menos isso, né, Paulo, a história? Exatamente, né? Ali é uma chamada, a gente chamou RQ, Operação de Repressão Qualificada, onde diversas equipes participam, e parece que foram mais de 50 mandados cumpridos, enfim, não vou me recordar perfeitamente, e cada um recebe a sua missão para ir fazer a busca e a prisão no endereço designado lá na mandado de prisão e de busca. Exatamente isso. Inclusive, Paulo, é bom a gente deixar claro aí, porque nem todo mundo sabe disso, que quando você tem uma operação desse tamanho, é muito comum que as equipes elas só fiquem sabendo do endereço no momento do briefing, né? Às vezes vem equipes, inclusive, de outras áreas para ajudar os colegas, e aí você tem um briefing ali 3, 4 horas da manhã, você recebe o endereço e você vai lá para o endereço. Tá? Isso acontece inclusive aqui em Pernambuco, né? Isso, eu não vou dizer que não é nem comum, é o padrão. Então, como é que se dá grandes operações? Um delegado, ele é presidente daquela investigação, se desdobra para diversos envolvidos, é uma facção criminosa, existe o apoio da inteligência policial, aquela investigação, em regra, demora aí no mínimo 8 meses, às vezes 2 anos. E quando está pronto, todo mundo identificado, o endereço plotado, o mandado de prisão está para ser expedido, a gente recebe uma ligação, o delegado que está na investigação e vai para o setor de planejamento, designa quem vão ser os delegados a cumprir aqueles mandados, geralmente com um perfil de cada um. Esse alvo aqui é perigoso, tem que colocar um delegado de uma delegacia tal, que tem efetivo maior. Então tudo é escolhido conforme é a peculiaridade do alvo. E a gente é acionado por volta no período da tarde ou pela manhã, diz somente isso: olha, você está convocado para uma operação, mais uma operação, se encontrar em tal local por volta das 2 horas da manhã, e lá são passadas as instruções gerais da facção, sem detalhes, e cada delegado com sua equipe recebe uma pasta contendo todas as informações, mandado de prisão, mandado de busca, foto do alvo e alguns detalhes. E nesse momento, cada delegado fala com o presidente da investigação para pegar algumas peculiaridades. Ó, cuidado, esse alvo aí, há uma informação concreta que ele está com um fuzil em casa, tem criança na casa, tem a cautela nesse sentido. A gente chama aqui, tem pinote atrás, que é onde ele pode fugir. Eu ia dizer, o pinote, para quem não sabe, existe a possibilidade pode fugir por trás. Aí a gente dá uma olhadinha no endereço, tem acesso atrás, tem como uma equipe ficar para evitar. Não tem acesso atrás. Então, cada operação, cada uma que a gente participa, a estratégia de entrada ela é diferente. Tem estratégia que você pode esperar um pouco. Um indivíduo que não tem muito risco, não tem nada para ser apreendido, é só a prisão dele, não tem como ele fugir, a gente espera. Tem situações que você não tem nem como chamar, que o indivíduo está fortemente armado, tem droga na casa, e a gente tem que pegar ele de surpresa. Então, cada alvo específico, você tem uma forma de fazer aquela abordagem. Sobretudo, numa mesma operação,
você tem diversos alvos, alvos mais perigosos, alvos que são os mentores que não têm esse risco a princípio, eu sempre digo isso, a princípio, É porque eu já vi toda reações. operação policial vai ter o risco, né? Às vezes de onde você menos espera Exatamente. é de onde sai, né? E por incrível que pareça, hoje, se você for pegar reportagem, teve até uma diligência recentemente em São Paulo, num bairro nobre, que estavam dois policiais apurando, não sei se vocês vão lembrar, apurando possível furto ou roubo. O empresário, ele abriu a porta, começou a efetuar disparo, matou a policial. De onde você menos espera que vai haver uma reação, muitas vezes você tem uma reação. Inclusive com pessoas que estão com criança no braço, já tive a oportunidade, a pessoa com criança no braço reagiu à abordagem policial. Então, assim, realmente a gente tem que conhecer como é que se dá tudo isso para a gente poder realmente tecer alguns comentários, tecer qualquer juízo de valor. Eu sempre digo assim, Paulo, que só quem pode julgar realmente uma operação policial é quem dela participou, porque quem está vendo de fora não tem adrenalina, não tem o risco, não tem uma série de elementos. Quantas vezes aí os policiais não viram noites sem dormir para no dia seguinte estar operacional? Então, assim, é muito fácil quem está vendo de fora querer fazer qualquer juízo de valor, diferentemente de quem está lá. Mas também o nosso objetivo aqui, a gente não está aqui para advogar nem a favor nem Isso. contra os policiais, mas o nosso objetivo é explicar o que potencialmente, com base na sua experiência, Paulo, base na minha experiência, o que potencialmente pode ter acontecido ali. E uma coisa eu digo, os policiais, eles não erraram na identificação do endereço. Isso é muito importante que fique registrado. Porque eu vi muita gente nas redes sociais dizendo, pô, os policiais sequer conseguem achar o endereço, gente dizendo, não tem o Waze não, na Polícia do Gás. Eles não erraram. Eles foram no endereço que estava plotado, no endereço que estava descrito, estava indicado no mandado de prisão e busca e apreensão. Então eles foram no lugar que o Poder Judiciário mandou eles irem. Mas eles não conhecem o local onde o alvo mora? É como o Paulo falou. Muitas vezes a equipe toma consciência disso no briefing na madrugada. Você chega lá e está brifado. O policial não é onisciente, ele não tem como saber onde todos os alvos moram, até porque o policial que participa da captura não é necessariamente o que participou da investigação. Até como forma de preservar, se você estiver falando alguma besteira, Paulo, me corrija, Isso. mas como forma de preservar a investigação, até o sigilo, normalmente você só convoca as equipes para fazer o cumprimento dos mandatos, quando é uma operação maior. E aquele que participou da efetiva investigação, ele fica, para a gente usar uma expressão que todo mundo entenda, meio que na gerência. Na gerência, para usar uma expressão mais fácil. Então, eu acho importante deixar registrado isso. Se teve um erro, não foi dos policiais. Eu até, pelo que a gente apurou, o erro também não foi do judiciário. Parece-me que o alvo costumava, de forma reiterada, indicar um endereço de frente à sua residência como forma de ocultar o real endereço. Pelo menos foi isso que foi apurado. Você concorda, Paulo? Concordo. Isso aí foi me repassado, né? Não posso cravar aqui dessa forma. E digo mais, Giovanni, eu já entrei por mais de uma vez, não vou lembrar quantas vezes, da mesma forma, endereço equivocado. E a gente acha, não, isso é difícil acontecer. A última vez, era um assaltante de banco, um indivíduo perigosíssimo, e que ele sempre migrava de várias localidades. Por incrível que pareça, eu acho que você vai identificar, porque questão geográfica mesmo, de crescimento desordenado... Só não fala nome de ninguém, tá? Fala não. Crescimento desordenado de comunidades. Tem ruas que tem o mesmo número de casa. Sim. Concorda com isso? Sim. Então era um indivíduo que ele era assaltante de banco. Era um dos caras mais violentos, que entrava de frente, sempre com arma longa. Eu sei de quem você está falando. A missão foi paga para mim. Ó, isso aqui é teu. Eu geralmente não perdi alvo. Foi feito todo o levantamento. Não vou dizer as técnicas, evidentemente, mas assim, o imóvel que ele morava era na rua X, número Y. E na frente do imóvel tinha um poste bem no meio, assim, bem na frente. Essa informação real, chegada por toda a investigação de inteligência, o indivíduo foi plotado 3 vezes na frente desse imóvel, ou seja, ele pedia encomenda e ele esperava na frente desse imóvel. Ou seja, tinha certeza que o indivíduo morava ali.
Então, assim, a gente fez a abordagem quente, porque o indivíduo estava armado, cercou por trás. Quando a gente entrou, teve um problema, tinha um indivíduo lá no imóvel, a gente viu que ele tem algum problema, assim, das faculdades mentais, não queria levantar a mão, não acendeu a luz, então foi muito tenso, a gente conseguiu identificar que não era o indivíduo que ia ser alvo. Contornei, conversei, ó, tem um mandado, essa casa é tal, conversei com um vizinho que estava saindo, da melhor forma, tal. Quando a gente cortou o cadeado, eu paguei o cadeado, ó, tá aqui, eu disse, o endereço está no mandado, tá. Aí eu fui naquela questão de caçada, meu amigo, o cara, vamos lá, comecei a andar a rua, tá dobrando assim, descendo a ladeira, tinha uma casa com um poste na frente também, mesmo número. Qual era a casa? Esta segunda que a gente adentrou, prendeu o indivíduo com arma, tinha criança em casa, então assim, aí tem várias formas de abordar, chamar pelo nome, não chamar, mas foi tranquilo, ele já verbalizei, bora polícia, abre a porta e tal, ele, perdi, tem criança em casa, saia da casa, vai ser de boa, não algemei na frente da criança, tive esse controle e tal, peguei a criança no braço depois, e a gente fez da melhor forma, o cara não reagiu, cheguei e disse para ele, bicho, tem arma em casa, facilita o nosso trabalho, a gente vai achar, não, doutor, tem arma, tá em tal lugar, é uma submetralhadora, tal, não sei o quê, tranquilíssimo, mas veja, o levantamento não errou, identificou o endereço, o mesmo número de casa, plotaram ele 3 vezes na frente daquele imóvel que a gente abordou inicialmente. Paulo, é importante a gente dizer também, cara, que o trabalho policial, o trabalho de levantamento policial é algo extremamente complexo, entendeu? Totalmente. Extremamente difícil. Não, mas não tem inteligência? Tem. Inteligência tem. Quantas vezes, por exemplo, a gente não já ouviu história de cara que ele só usa o telefone celular numa herb onde ele não mora, por exemplo. E às vezes você tem certeza que o cara tá lá. Isso acontece. Agora, da mesma forma, a gente também tem que ser muito realista. Eu acho, certo? Eu acho que eles falharam num ponto. Eles não falharam na questão do endereço, a culpa não é deles. Mas depois de identificado o erro, houve uma falha, sim, da equipe. Como eu disse, eu não estou aqui, eu, Giovanni, não estou aqui nem para defender, nem para acusar. Eu estou para fazer uma análise com base no que a gente está vendo, no que a gente já vivenciou ao longo desses anos todos. Depois que todo mundo pode errar, eu já errei, você já errou como professor, a gente já errou muito na vida, todo mundo pode errar. Errar faz parte, só erra quem trabalha. Depois, a questão não está em errar, a questão está em você assumir uma postura após o erro. A questão está em você, poxa, eu errei, fiz merda, beleza. Ou então, mesmo que a culpa não tenha sido minha, se eu estou cumprindo o mandado e eu errei, eu tenho que assumir uma postura. A minha crítica, e aí é uma crítica pessoal, não estou falando no nome do professor Paulo Furtado, estou falando em meu nome, a minha crítica está na postura dos policiais após identificarem o erro. Porque assim, eu vi muita gente dizendo, não, mas eles deveriam ter pedido, por favor, para entrar. Bicho, não existe mandado de busca, apreensão e prisão você pedindo, por favor. Eles não deveriam ter arrombado o portão. Depende muito, como o Paulo falou, da situação. Ninguém sabe se, por exemplo, existia a possibilidade deles fugarem e tal. Mas tinha criança em casa. O fato de ter criança em casa não elimina a possibilidade do meliante lá estar dentro, como o Paulo bem disse. Então, assim, até aí, certo? Até aí, depois eu vou fazer só uma ressalva, eu acho que o erro é razoável de ter acontecido. Daí para frente, a postura, por exemplo, do delegado não mostrar o mandado, aí eu achei errado. Certo? Não, você está nervosa. É óbvio, a pessoa tem a casa invadida 6 horas da manhã, vai estar nervoso. É bastante razoável. Quem tem que ter calma ali são os policiais. Então, assim, a postura que eles adotaram após a notória identificação do erro, para mim, ela carece de reparo, sim. Eles poderiam ter chegado lá e ter pedido desculpa. Cara, errei, tá aqui no mandado, vou mostrar o mandado da senhora, eu errei, me perdoe, não era esse o alvo. Para mim, a operação naquele endereço já estava comprometida, ainda que houvesse, a localização fosse lá perto, que o alvo já devia ter fugado, já devia ter pinotado ali. Então, eu acho que aí eles erraram. Eu tenho uma ressalva técnica que nem todo mundo vai entender, mas eu acho que você vai entender. A PFEM, a policial feminina, o controle de arma dela foi péssimo. Você vê que os policiais estão com a arma na posição sul, né? Tá escalada, mas está na posição de guarda, e ela estava, inclusive, com um dedo no gatilho. Então, ali eu faço essa ressalva. Nem todo mundo talvez tenha percebido, mas quem é acostumado a manusear arma de fogo entendeu que ali não é uma posição de segurança, mesmo para
abordagem policial naquela situação que aparece no vídeo. Então, fica aqui a minha ressalva, tá? A minha ressalva é que, após a identificação da falha, após a identificação do erro, a postura, para mim, dos policiais poderia ter sido, poderia não, deveria ter sido diferente. E, especificamente em relação à postura da PFEM, me pareceu que faltou uma técnica na questão do manuseio, da empunhadura da arma, não se impunha a pistola com o dedo no gatilho, principalmente naquela situação, que aparentemente é uma situação só de bate-boca. Mas essa é a minha opinião, eu queria ouvir a sua. Vamos lá, então, concordo plenamente aí com a situação. Eu acho que no momento, não vou saber o exato momento de identificar o erro, até porque muitas vezes, Giovanni, tem aquela pessoa do sexo feminino se parecem. Se você fez a foto do alvo que foi preso naquela mesma ocasião e da moça, é até mais ou menos parecida, mas muitas vezes você tem o alvo que está no interior da residência, saem pessoas, já teve situação mesmo, que saiu um idoso e sai uma pessoa deficiente, a gente estava no endereço certo, gritando tal, para que a pessoa ganhasse tempo, escondesse as armas e conseguisse fugir por trás. Então, tudo é um momento. A gente não tem como julgar exatamente, mas realmente a técnica, a postura ali, a princípio já estava dominada, eu achei excessiva, sem sombra de dúvidas. Muita gente me perguntou, mas para entrar tem que primeiro mostrar o mandado, botar por debaixo da porta, não pode arrombar. Isso não está previsto em canto nenhum da lei. Não existe, né? A gente vai apresentar o mandado quando a situação de risco, não só para as pessoas que estão sendo alvos, mas para os policiais, está contornada, está administrada. Cessou aquela parte mais tensa, a gente vai sentar, vai mostrar o mandado, tem mandado nesse sentido, tal. Foi verbalizado para abrir a porta, a pessoa moradora, o marido da moça lá, não abriu, com medo, evidentemente, é compreensível plenamente. É aquele negócio, às vezes falta humildade de reconhecimento de você se colocar no lugar do outro. É plenamente compreensível. Se eu fosse alvo de uma busca sem ter nada a ver, claro que eu ia ficar nervoso. Os policiais também, encontrando a princípio ali uma certa resistência, sem saber se é o alvo ou não, também vai ficar naquela tensão. Mas uma vez identificado o problema, que o alvo não é aquela pessoa, que o endereço, inobstante, está no mandado, mas a pessoa não reside ali, tem que chegar, vamos sentar, foi isso, peço desculpa, tal. E se a pessoa continua exaltada, o policial tem que ser firme, mas com educação, sempre mantendo o controle da situação. Né? Calma, senta aqui, polícia, verbaliza. Cometemos um equívoco entrar aqui, mas eu estou com mandado no seu endereço. Vamos esclarecer. Agora você vai precisar ter calma. Então a gente vai sempre contornando. Ganhou a situação, resolve da melhor maneira. Já aconteceu também comigo outras vezes. Isso foi várias vezes. Entrou tem um imóvel que o indivíduo, o imóvel era um número só, ele dividiu em três imóveis diversos, mas com entrada só. Então tinha 3 pessoas que moravam lá e não tinha como a gente identificar antes, porque tinha um muro que era alto, grande. Então a gente foi, arrombou a primeira porta, morava uma mulher e um filho, uma idosa lá, tal, ficou nervosa, e aí a gente viu que não estava ali aquela pessoa, e a gente chegou a dizer, fulano de tal, o endereço é esse. Fulano tá mora aqui atrás, pelo amor de Deus. A gente prendeu ela também, uma pessoa perigosa, homicídio e assaltante. Eu, mais uma vez, esse cadeado, a gente não chegou a arrombar cadeado, a gente vai pagar a senhora, tal. Não precisa não, meu filho, graças a Deus você tirou um bandido que eu nem sabia atrás da minha casa aqui, no mesmo imóvel, em verdade. Eu percebi as pessoas estranhas aqui, ai meu Deus, graças a Deus, tal. Ou seja, contornei, no primeiro momento ela ficou super nervosa, depois entendeu, viu que a gente tirou alguém que era maléfico ali no imóvel que ela morava, tal. Ou seja, vai acontecer mais de uma vez? Vai. Muitas vezes você não consegue realmente detectar previamente, né? O imóvel é fechado, tem duas, tem casas que são conjugadas, uma em cima, outra embaixo, não tem como precisar se a pessoa está em cima ou está embaixo, às vezes em cima é o alvo, embaixo são os pais. E a gente tem que sempre ter bom senso. Claro, a entrada tem palavra de comando, você tem que estar abrigado, ser firme, acenda a luz, saia do imóvel. E até, Paulo, para registrar, eu vi algumas pessoas, assim, porque quem não conhece o trabalho policial fala muita besteira, né? Até para chamar atenção para si mesmo.
E eu vi algumas pessoas dizendo, ah, não, ele podia ter ficado do lado do portão e ter entregue o mandato por cima e esperado. Bicho, aquele portão não segurava disparo de arma de fogo, não. Isso. Certo? Ali não segurava disparo. Então a gente tem que entender que do outro lado tem policial, tem família. E as pessoas, elas se portaram nas redes sociais como se os policiais saíssem de casa para fazer o mal, né? Como se, não, eu vou sair de casa para... Bicho, ninguém participa de uma operação daquele tamanho por vontade e veleidade de fazer o mal a quem quer que seja. De novo, foi um erro. Paulo muito bem colocou aí, eu concordo. Posterior, né? A postura posterior, sim, carece sim de ser reprovada. Ninguém é doido de estar passando o pano do que aconteceu depois. Mas, por exemplo, o pessoal falou, porque arrombaram o portão. Faz parte do procedimento. Errou, pago, Estado pago, acho que é por aí. Agora, Paulo, teve gente que não entendeu o porquê um advogado. Teve gente que disse, por que entrou com um advogado? É bom a gente esclarecer que quando o alvo é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, é um direito dele, no momento do cumprimento do mandado de prisão, de busca e apreensão, ter a assistência de um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB. Está previsto no Estatuto da OAB. Então, é relativamente comum, não. É a praxe que em operações dessa natureza, quando o alvo é um advogado, que antecipadamente já solicite ao OAB a representante da Comissão de Prerrogativas. Não se identifica o alvo, mas se pede o representante. Confere, Paulo? Confere, exatamente. O representante acompanha a equipe policial para acompanhar todo o procedimento, sem dúvida. Mas, Giovanni, queria até falar aqui uma questão, o pessoal está até perguntando sobre horário e tal. E eu disse, eu já levei um monte de pedrada aí, perdi alguns seguidores, mas enfim. Professor, você está passando pano nos policiais, isso é um absurdo. Claro que eles cometeram abuso de autoridade, tá. Eu só comentei o seguinte, a entrada equivocada não configura abuso de autoridade de hipótese alguma. Até porque abuso de autoridade presume finalidade especial de agir. Finalidade especial de agir. Ninguém vai, numa grande operação, chegar ali mora um desafeto meu, vou arrombar a porta, vou perder o alvo que está aqui na frente e vou escrachar. Aí seria abuso de autoridade. Eu falei da entrada. A entrada, em nenhum momento, sendo equivocada, configura abuso de autoridade. Quanto ao horário, foi até divulgado, eu acho que foi hoje ou foi ontem, os policiais chegaram na frente do imóvel, pelo que eu percebi que me passaram, era 5h59, ou seja, a abordagem se deu às 6 horas. Né? A Constituição Federal fala durante o dia, a lei de abuso de autoridade de 5 às 21. Então vamos supor que o indivíduo ele faz a abordagem às 5 horas, está completamente escuro. Pode ser a abordagem ilegal, mas não configura abuso de autoridade. Tem a decisão do STJ, finalzinho de 2023, né, que a lei de abuso de autoridade definiu o horário de busca para fins de configuração ou não do crime, sim, de 5 às 21. Agora, enfim, então agora, o horário de cumprimento, é bom deixar claro que o horário de cumprimento do mandado é de 6 e diante, né? Isso agora, se for antes de 6, não seria abuso de autoridade, entre 5 e 6. Não, a regra é, claro, né? Varia 5h30, 6, tal, dependendo muito da época e da região. Por exemplo, teve uma operação. É porque 7 horas da manhã é escuro em Gramado e 9 horas é claro. Então eu, particularmente, eu defendo a tese que é a partir de 6 horas, sabe, Paulo? Assim, que se você for depender de luz do dia, você vai ter que cumprir mandato 7 horas da manhã em muitos locais. E situações que a gente cumpriu às 6, desde as 5 estava claro, porque o juiz determinou que era às 6, e a gente perdeu, eram 10 alvos, perdeu 4. A cultura, o pessoal levantava de 5 e pouco para sair de casa. Então, depende muito da região. Agora, o que é importante para fins de ação policial é que o horário seja sincronizado. Não dá para você, aqui está claro, vamos fazer 5 horas. Está clareando agora, vamos fazer às 7. Você vai perder aquele alvo. Então, tudo é muito sincronizado. Então, há uma estimativa aí, o horário lá de Goiás, de estimativa do cumprimento é às 6. Tem situações, por exemplo, teve uma operação Boa Viagem, às 6 horas estava com sol claro. Tinha um colega cumprindo ali em Rio Doce, Olinda, estava uma época, lá em Olinda, estava completamente nublado, estava meio que escuro ainda. Mesma operação em regiões próximas, mas em uma você tinha claridade e a outra estava aquela nebulosidade ali. Então, enfim. E para quem não é de Recife, de Boa Viagem para Rio Doce, talvez região metropolitana, talvez dê 30 quilômetros, se muito der. 25 a 30 quilômetros, mais ou menos.
muito próximo aí, né? Mas assim, são estipulados horários, esses horários devem ser cumpridos à risca. 6 horas é abordagem, 6 horas todo mundo está abordando. Então, assim, não houve irregularidade em relação ao horário de entrada, isso aí no 5h59. A garota falou, são 5 horas, a policial, são 6 horas. Realmente, era no momento da abordagem, faltava 1 minuto para as 6 horas. Quando eles começaram a bater, chamar as pessoas. Sim, e há de se ter razoabilidade também, né? Você querer dizer que está invalidado uma operação de busca e apreensão ou de prisão porque era para ser de 6 e chegou de 5h58 ou de 6h02, isso é uma completa falta de razoabilidade de quem faz esse tipo de alegação também, né? A gente tem Até que. porque nenhum relógio nacional tem a mesma. Ali pode ser 5h59, e no outro pode ser 6h01. Então... falta de completa razoabilidade. Beleza, Paulinho. Paulinho, deixa eu deixar minha mensagem aqui e depois eu deixo para você finalizar, já agradecendo aí. Para quem não sabe, Paulo Furtado, para quem não é seguidor de Paulo, siga. Lá, Paulo Furtado, eu não vou falar como amigo, eu vou falar como alguém que acompanha a segurança pública há 25 anos. Até porque se eu fosse falar como amigo, eu teria muito mais coisa para dizer. Mas Paulo Furtado é um dos maiores professores do país, certo? Eu tenho um orgulho de ter Paulo entre a equipe de professores do JUS 21. Nos cursos de carreiras policiais, Paulo Furtado é que dá toda a parte de peças para profissionais, ele faz toda a análise de peças, ele é nosso professor de medicina legal. Inclusive, Paulo, ele é coautor de um dos livros de medicina legal mais vendidos do país, se não for o mais vendido hoje. Ele é autor do livro de prática de peças, né, de pertenência ao delegado de polícia, mais vendido do país também. Então, eu tenho um grande orgulho de ter Paulo como professor de JUS 21, da pós-graduação de JUS 21, das carreiras policiais. E Paulo é hoje delegado de classe especial em Pernambuco. Eu sou amigo de Paulo há alguns anos. E Paulo participou de algumas das maiores operações que a gente teve de repressão ao crime organizado em Pernambuco. Então, a gente está escutando da boca de alguém que vive repressão ao crime organizado, que vive. Ele foi de delegacia de captura há muito tempo, ele foi de HPP, está na Draco. Então, assim, alguém que vive essa realidade que o pessoal de Goiás viveu. E está trazendo para vocês a experiência dele, para vocês verem a complexidade do trabalho policial e que a gente não pode chegar atirando pedras nos policiais. De novo, ninguém está aqui para dizer que não teve falha. Eu já relatei, na minha experiência, houve uma falha assim de manuseio da arma de fogo, principalmente por parte da PEFEM. Acho que faltou dos policiais, depois de identificado o erro, a calma e a inteligência emocional que quem tem que ter nesse contexto é o representante do ente público, porque aqueles delegados, aqueles agentes, eles estavam lá não em persona própria, eles estavam lá personificando o ente público. Então, se alguém tem que ter calma nessa hora, são os policiais, efetivamente, mas a gente também nunca pode esquecer da complexidade do trabalho policial e a gente não pode permitir que situações como estas sejam utilizadas para menosprezar ou para atacar a instituição policial como um todo, porque tanto eu quanto o Paulo, nós sabemos da competência dos colegas da PC Goiás, nós sabemos da competência das pessoas que estão lá, nós sabemos tem inúmeros grandes juristas que, além de grandes policiais, são grandes juristas. Rimo Braga mesmo, que é amigo nosso aqui, talvez um dos maiores professores do país, é delegado da PC Goiás. Então, eu conheço diversos, tem alguns agentes de capturas da PC Goiás que estão entre os melhores do Brasil. Eu lembro quando teve aquele caso do Lázaro, não sei se você recorda, Paulo, quantos destacamentos da PC e da PM de Goiás ali demonstraram a capacidade técnica de passar de vários dias embreados na mata. Então, assim, que esta situação não seja utilizada, como eu vejo algumas pessoas fazendo, para atacar a instituição. Reparos devem ser feitos, pessoas erram, pessoas falham, reparos devem ser feitos sim, e estamos aqui deixando isso claro. Mas, em regra, o trabalho policial ele é um trabalho bem feito, não só em Goiás ou em Pernambuco, mas em todos os estados da federação, e eu lhe digo, eu conheço, como professor que sou, eu conheço a realidade da segurança pública no Brasil todo, eu já tive com as polícias civis de todos os estados, eu acho que o único estado que eu não ministrei nada para a Polícia Civil foi o Acre, mas o resto eu tive com todos, e eu posso lhe dizer, os nossos policiais civis são de regra pessoas vocacionadas, são de regras pessoas que fazem muitas vezes muito além do que delas poderiam se exigir. Eu conheço realidade de delegacia de interior que é
um delegado, um investigador e um escrivão cedido pela prefeitura num prédio que muitas vezes não tem nem água para lavar as mãos, eles estão ali no combate à marginalidade. Então, esse registro eu precisava fazer. Mas, Paulinho, tá com você aí, meu patrão. Agora é você aí, finaliza aí, fica a seu critério. Palavras bondosas, para mim, meu amigo, é um grande orgulho, um privilégio, não só ser seu amigo, mas também ministrar aula nesse grande curso aí, JUS 21, que eu estou desde o nascedouro, né? Eu lembro como se fosse hoje, você me ligando para a gente tomar um café e me convidando lá para começar com legislação extravagante em direito penal, e a gente foi aí construindo aí um curso de excelência, graças a Deus. Para mim é uma grande honra. E reitero aí as suas palavras, realmente o trabalho policial é um trabalho bastante difícil. Eu estou na polícia desde 2008, sempre quis ser delegado de polícia, sempre foi vocação realmente. As pessoas me perguntavam, peraí, sua mãe é desembargadora, você não faz para juiz, você é uma pessoa que é preparada e tal. Eu sempre disse, eu quero e vou ser delegado de polícia, até hoje digo que realmente é o que me completa. E você fazer essas grandes operações, você vê que realmente o seu trabalho faz resultado na sociedade. Pessoas que estavam aí explodindo o caixa eletrônico, fazendo terror, vítimas, você consegue tirar de circulação e para por um tempo ali de ter aqueles fatos criminosos gravíssimos. E muitas vezes, por um certo equívoco, um certo estresse diário do próprio policial, tá ali de madrugada tal, de um só, às vezes você quer macular toda a instituição policial. Realmente a gente tem que analisar de maneira fria, sem passar pano e de maneira técnica, realmente se colocar, ter humildade de se colocar no lugar um do outro. Os policiais se colocarem no lugar daquela pessoa que teve a casa lá invadida, que nunca pode ter acontecido aquilo anteriormente, pensava que era marginal, o nervosismo daquela pessoa, e também a pessoa se colocar no lugar dos policiais que estavam ali para cumprir um mandado, muitas vezes de grande risco, e você não sabe o que pode se deparar, um disparo letal, então você tem uma abordagem padrão. E constava lá realmente o endereço do mandado. Lamentamos demais a situação, uma operação brilhante que acabou viralizando aí de maneira negativa. Mas é isso que eu tenho para falar. Grande honra mais uma vez participar dessa live. E conta sempre comigo, meu irmão. Valeu, Paulinho. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Quem acha que vale a pena mais pessoas terem acesso a essas informações, não deixa de compartilhar a live, deixa seu like, comenta aí também, deixa sua opinião aí, a live vai ficar postada, deixa sua opinião nos comentários que a gente vai ler depois. Paulinho, abraço, meu patrão, boa noite, bom domingo, obrigado por tudo. Até mais.